sentido de poder olhar esse sujeito que lá pelas tantas incomoda, desvirtua, desordena, perturba, ameaça, como um ser existente, né? O senhor vê bem, vereador, na sua abordagem, que depois resultou num desfecho positivo, porque aquela pessoa não conseguiu, naquele momento, lhe dizer do desejo dela, que na verdade era um desejo absolutamente profundo de ser cuidado, né? Então a nossa abordagem tem sido no sentido de olhar esse sujeito como um sujeito existente e um sujeito que tem vida, que tem história e que tem possibilidades. E a gente criar com esse sujeito alternativas a partir de um diálogo com esse usuário, para que ele possa nos ensinar, inclusive, como é que a gente vai abordar ele de forma que a gente possa tocar, né, em algum espaço da sua reflexão, da sua vivência, no sentido de despertar ele, para que ele possa enxergar que ele é um sujeito, né, que tem direitos, né, inclusive o direito de ficar bem. Porque foi como eu falei, o processo de exclusão, ele não é só do outro, ele também é interno. E esse processo de exclusão e essa situação de vivência que ele chega, nem sempre, e aí eu acho que a gente precisa diferenciar pessoas e pessoas em situação de rua, né? Eu acho que a gente tem muitas pessoas em situação de rua, como já foi dito aqui, que estão nessa situação em função, né, de toda a questão da desinstitucionalização manicomial, porque a estrutura das nossas famílias, ela não foi preparada para receber esse sujeito, que é um sujeito difícil, né, que muitas vezes incomoda, mas que é um sujeito com possibilidades e com história. Tanto que essa pessoa, né, que depois lhe beija a mão, esse ato simbólico é de dizer: o senhor conseguiu com que naquele momento eu tivesse uma coisa que no fundo era o que eu mais desejava. E é isso que a gente busca. Porque a gente busca uma resolutividade mais consistente, mais estrutural. Há anos a gente vem tentando trabalhar, né, tentando resolver problemas, e na verdade nós não somos... Não é que a gente vá lá dar a possibilidade para ele, né? Mas a gente pode ser agente, né, facilitador para que ele veja as suas possibilidades até dentro das suas limitações. Então é isso que a gente busca, né? Um atendimento humanizado, um acolhimento afetivo, um acolhimento que reforce vínculos afetivos que essas pessoas perderam ao longo da sua vida, seja por abandono, e o abandono pela impossibilidade das famílias de lidar com essa situação, ou seja, em função de uma série de abusos porque veja bem, muitas pessoas, em especial adolescentes, às vezes eles ficam em situação de rua porque a sua situação familiar é mais desestruturante do que a situação de rua. Ou a violação dos direitos até pior em casa do que na rua. Exatamente. Por incrível que pareça. Então é isso que a gente tem que ressignificar, né? E ressignificar não só o espaço da rua, né, mas também tentar ressignificar esses espaços familiares, né, porque senão a gente vai estar enfrentando o problema, mas não vai estar indo na questão estruturante desse problema, que muitas vezes são as relações familiares. São famílias mal estruturadas, são famílias em imensa vulnerabilidade social, com dificuldades, sim, porque famílias com mães ou pais também com sofrimento psíquico, por suas histórias e trajetórias de vida. Então, no PSF Sem Domicílio, o que a gente tem procurado fazer é isso: acolher com afeto e estabelecer um diálogo e uma relação com esse sujeito, para que ele possa nos ajudar
né, a trabalhar com esses outros sujeitos de uma forma afetiva e resolutiva. E isso, sim, eu tenho muito orgulho, porque o pessoal do nosso PSF Sem Domicílio, que atende o Chocolatão, que atende Mário Quintana, eles têm feito um trabalho maravilhoso. E eu imagino agora, Kevin, que a hora que chega a me emocionar, mas a hora que a gente puder fazer efetivamente esse trabalho junto com vocês ali no centro, eu não tenho dúvida nenhuma que a gente vai criar uma resposta absolutamente diferenciada para trabalhar com essa população e absolutamente resolutiva, porque às vezes as nossas respostas são paliativas. Elas mostram uma resolutividade momentânea e a gente se acomoda. Mas, vereador, acho que o senhor está absolutamente certo. A gente não pode, de forma alguma, né, se acomodar. A gente não pode deixar de se inquietar com essa situação, né? A gente não pode deixar de pensar respostas que estruturalmente mude a condição, não só daquele sujeito que está na situação de rua, mas também daquela família que não conseguiu, né, acolher aquele sujeito de uma forma mais afetiva e que desse para ele, dentro das suas limitações, a possibilidade dele ser um sujeito mais cidadão. É isso que a gente quer. É chegar a esse espaço, né, de diálogo para que eles possam nos ajudar. Certamente ninguém acha que a rua é o espaço para se ver crianças, para se ver adolescentes, para se ver velhos, para se ver pessoas com sofrimento psíquico, mas é o espaço onde eles estão, e a gente precisa redimensionar esse espaço de uma forma também muito afetiva e acolhedora. É isso que a gente vem fazendo. A gente está chegando ao final do programa. Eu queria passar uns minutos para cada um, para as considerações finais. Eu queria só aproveitar, acho que a fala da Miriam, e dizer para ela, Miriam, eu também estou completamente otimista e dizer que acho que esse trabalho, vereador Nilo, que a gente está fazendo, tanto com a saúde, assistência e outros órgãos do governo, agora juntando também as lideranças, que nós queremos deixar um projeto de lei, uma lei na cidade, para que qualquer gestor que assuma a Secretaria da Saúde, que assuma a fundação, que assuma qualquer parte, que ele esteja compromissado com o que se for construído nessa cidade. Acho que essa é a parte mais importante, tanto da Câmara de Vereadores quanto do Executivo, porque a Miriam vai continuar, a Marta e tantas outras pessoas que são do quadro, elas têm que ter essa tranquilidade que as construções não vão parar a cada governo. Acho que isso é uma das coisas mais importantes, que tanto o secretário Casartelli, que é um grande parceiro, e olha, está fazendo uma grande diferença na saúde. E pela primeira vez saúde e assistência conseguem trabalhar, apesar de muita coisa que a gente tem que discutir, que tem que resolver, mas a gente senta numa mesa e constrói junto, né, com todo o apoio do prefeito Fortunati. Eu acho que essa relação que a gente conseguiu construir, a gente vai procurar deixar para o resto dos gestores que assumirem prefeitura, que assumirem as secretarias e que respeitem principalmente os servidores do quadro da Prefeitura de Porto Alegre, que tem dado uma contribuição que a gente não tem como agradecer. Obrigada, presidente. Miriam, suas considerações finais. Agradecer, né, a possibilidade de estar aqui conversando com vocês, e agradecer muito ao vereador Nilo, e dizer que isso vai ser muito importante, porque vai facilitar o diálogo, não só entre nós, gestores, com o Legislativo, mas também com forças, como o senhor fala, a Brigada Militar, a Polícia Civil, que vai ser muito importante a gente poder trabalhar articulado de uma forma a realmente conseguir, né, fazer com que essas pessoas sejam atendidas, sejam acolhidas, sejam trabalhadas, né, nas suas necessidades de uma forma integral e mais resolutiva. Lhe agradecer e lhe parabenizar pela iniciativa. Vereador Nilo. Agradeço a Miriam por ter vindo, ao Kevin, nosso colega vereador. Dizer também que o que precisar dessa casa aqui, nós estamos dispostos, essa comissão está disposta a encaminhar o que for possível para que possamos facilitar o trabalho dos senhores. Até mesmo na divulgação de campanhas, a Câmara se engajar em alguma divulgação dos números de telefone dessas equipes que estão atuando nas ruas, para que possamos entregar para a população, saber
a quem se dirigir, né? Para quem eu vou pedir socorro, porque eles ligam para o 190, sim, né? Ah, tem um morador de rua aqui caído na minha calçada. Então, esse é um trabalho que a Câmara pode auxiliar. E também sugerir, secretário, Miriam, sugerir que seja criado um espaço para o voluntariado dentro desse GT ou dessas equipes que trabalharão, porque tem muitas pessoas que querem trabalhar, tem médicos que querem fazer um trabalho voluntário, enfermeiros querem fazer um trabalho voluntário. Que bom seria se tivesse um espaço para o voluntariado dentro disso. E também fazer um pedido para que as ONGs procurem a FASC. As ONGs que atuam à noite, principalmente distribuindo cobertores, agora vem o inverno, sopão, procurem a FASC para que esse trabalho seja gerenciado pela FASC. Para não termos problema e não expormos também as igrejas, principalmente que trabalham com esse trabalho noturno, exporem as meninas, as senhoras. Isso tem que ser feito por pessoas preparadas para isso. Essa abordagem tem que ser um trabalho por técnicos preparados. Daqui um pouquinho a FASC coloca à disposição a própria saúde técnicos capacitados para acompanharem na distribuição, então, ou podem distribuir dentro dos nossos espaços públicos que estão organizados, que é o ideal. Então fica aqui o apelo para que essas ONGs façam contato com a FASC. Obrigado à TV Câmara, né, pela oportunidade de discutirmos um assunto tão importante para a nossa sociedade. Agradeço a presença dos senhores. Porto Alegre em Debate termina por aqui e até o nosso próximo encontro.